quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado por ser o nosso Pai. Estamos felizes por isso. Não precisamos e não queremos outro Pai. Não precisamos e não queremos outro irmão e Salvador como Jesus. Não queremos e não precisamos de outro Consolador e Guia como o Espírito Santo. Nos regozijamos na divindade que cuida de nós, que nos salva, que nos conforta. Pai querido, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, pedimos que o Espírito Santo venha derramar luz sobre a Tua palavra, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus colocou na minha mente ontem e nesta manhã um tema. Foi Deus quem escolheu o título deste sermão: A Cruz Escondida. Nunca tinha falado sobre ela, nunca tinha pensado na cruz escondida. Não estou falando sobre a cruz do Monte do Calvário, estou falando da cruz escondida. Jesus passou por Pedro e falou: Pedro, segue-me. Jesus passou pela alfândega de Levi e Mateus e falou: segue-me. A Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. O que é isso? Seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, nós precisamos deixar alguma coisa, ou muita coisa. O que é que você deixou para seguir a Jesus? Ou você não deixou nada? O que é que você deixou que tenha sido realmente sacrifício para seguir a Jesus? A palavra de Deus, a Santa Bíblia, diz assim, em Mateus capítulo 16, verso 24. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Aqui nós lemos Mateus 16 e o verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você não se encontra com Jesus por acaso. Você não encontra um Jesus parado. Jesus está sempre em movimento. Deus está em movimento. O Espírito Santo está sempre como vento, movimentando-se. Não estagnado, parado. E a Bíblia diz que Jesus ia passando, movimentando-se, passando pelas cidades, passando pelas vilas e chamando os discípulos. Seguir a Jesus implicava em movimento. Jesus passava por vilas e vilas inteiras eram curadas. Atrás de Jesus ficavam cidades inteiras curadas, sem nenhum doente, sem nenhum enfermo. Pare para pensar um pouco nisso. Isso nunca tinha acontecido antes. Poucos milagres são mencionados na Bíblia, porque os milhares e milhares de milagres realizados por Jesus não estão na Bíblia.
A Bíblia só contém uma síntese, uma essência, um resumo. Cidades inteiras ficavam curadas. Atrás de Jesus ficava somente saúde, restauração, reconciliação, perdão. Cidades inteiras curadas somente porque Jesus passou por elas. Jesus passa pelo bairro, pelo seu bairro. Jesus está passando pela sua igreja hoje, nesta hora. Ele está passando por aqui. E pode ser que seja a tua oportunidade de ser curado. A oportunidade, dizem que é careca. Só tem um tupetinho na frente. Já viram as pessoas que são carecas, só tem um tupetinho na frente? A única forma de agarrar é ali. A oportunidade é careca. Ela está passando por você. Ou você agarra, ou talvez você nunca tenha mais esta oportunidade. Se você pensa que amanhã vai ser do mesmo jeito, pode ser que amanhã você não abra os olhos. Pode ser que amanhã você não esteja vivo. E você pode dizer, que pastor pessimista. Não sou pessimista, eu sou realista. Milhares que ontem deitaram e dormiram, hoje não acordaram. Não acordaram hoje. Morreram enquanto dormiam. Quem pode dar a certeza de que você amanhã vai ter outra oportunidade como está tendo hoje? Eu não jogaria com esta opção. Hoje Jesus está passando por esta igreja. E Jesus não para. Ele está passando, ele não está parado aqui. E ele está dizendo para você, segue-me. Segue-me exige decisão. Segue-me exige movimento. Nós, seres humanos, somos costumados a parar, a nos aquietar, nos acomodar na nossa zona de conforto e aí ficarmos contemplando o passado e dizendo, olha só de onde eu vim, quem eu era e quem eu sou, o quanto eu tinha e o quanto eu tenho. Não tinha casa, hoje tenho 2, 3. Não tinha nenhum dinheiro, hoje tenho na poupança tantos $1000. Olha, eu era enfermo, hoje estou curado. A nossa tendência é parar numa zona de conforto e ficar contemplando e nos deliciando do passado. Não olhe para trás, meu irmão. De onde você veio, quem você era. Olhe para frente. Quando você olha para frente, você vê Jesus caminhando. E ele segue caminhando. Ele não fica parado. E quando você olha para trás e fica pensando em tudo que deixou, em todas as coisas que ficaram para trás, você está perdendo tempo. Porque Jesus avança, passando pelas cidades e igrejas dizendo, segue-me. Seguir a Jesus exige movimento, decisão, deixar tudo. Os discípulos deixaram tudo. Deixaram redes, barco, deixaram postos que rendiam muito dinheiro, como cobrador de impostos, isso rendia muito dinheiro. Eles deixaram tudo. Segue-me significa crescimento contínuo, contínua renúncia. Lucas, quando escreveu o mesmo texto de Mateus 16, 24, Lucas escreveu, vamos ler agora, em Lucas 9, 23. Eu gosto de comparar, porque Lucas acrescenta algo no texto, que não está lá em Mateus. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Parece o mesmo texto, mas aqui tem algo diferente.
E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Até aí está igual. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lá em Mateus não está cada dia. Há pessoas que pensam que tomar a cruz de Cristo é a decisão de uma vida. Há pessoas que pensam que seguir a Jesus é a decisão de uma vida. Não, queridos. Seguir a Jesus não é uma decisão, a decisão de uma vida. Uma decisão na vida é cada dia. Muitos casais pensam que dizer eu te amo é coisa de uma vez, junto ao altar. Não. Para salvar o casamento, isso tem que ser repetido cada dia. Queridos, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é o que negar-me a mim mesmo não é algo que eu faço uma vez, um dia. Porque todos os dias o Espírito Santo me mostra coisas que eu devo deixar. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Autorrenúncia diária. Mas até quando? Até Jesus voltar. Renunciar coisas, renunciar fama, renunciar dinheiro, renunciar propostas, renunciar casamentos. Pessoas que estão aí há tanto tempo querendo casar e aparece a proposta de casamento, mas não é aprovada por Deus. E por amor a Jesus, a pessoa precisa renunciar a uma proposta de casamento, renunciar posições, renunciar vícios acariciados, amados, renunciar coisas que são ídolos, deuses na nossa vida, deuses estranhos. Jesus está dizendo que tem que haver renúncia diária. E se você não encontrar nada para renunciar, será que é porque você já está perfeito? Ou porque você está tão longe de Jesus, em completa escuridão? Porque na escuridão, tudo vale. Não aparece nenhuma mancha. Na escuridão, não aparecem as máculas, os defeitos do nosso caráter. Longe de Jesus, alguém até pode pensar: eu sou bom, um bom marido, um bom pai, eu sou sim, tenho eu em alta estima. Queridos, só quando estamos perto da luz é que os defeitos aparecem. É impossível estar na presença de Jesus e não achar nada para renunciar. Impossível. Olhe para o seu corpo. Olhe para a sua roupa. Olhe para a sua geladeira. Olhe para o seu fogão, para o seu prato de comida. Olhe para o que você bebe. Olhe para aquilo que está na sua TV a cabo. Será que não existe nada para renunciar? Só quem está longe de Jesus não vai achar nada para renunciar. Mas junto de Jesus, nós vamos encontrar muita coisa que precisa ser renunciada. Esta é a função do Espírito Santo: nos mostrar, nos convencer das mudanças que precisam ser feitas. Nossos pecados, nossos defeitos, é um trabalho contínuo do Espírito Santo que vai durar toda a vida. Isso dura a vida toda. O Espírito Santo não nos deixa em zona de conforto. Ele nos sacode o nosso ninho, coloca espinho no nosso ninho para nos fazer levantar e andar. E é isto que Jesus está querendo dizer. Se alguém, esse alguém pode ser você. Coloque o seu nome aí. Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para si mesmo. É muito fácil dizer não para os outros.
Como é fácil dizer não para os filhos, para as crianças. Não coma isso, não beba aquilo, não vista isso. Não é hora mais de brincar. Você tem que dormir. Não é hora de ficar acordado. Não é hora de criança estar acordada. Como é fácil mandar criança para a cama. Difícil é mandar a gente para a cama. Queridos, como é fácil dizer não para os outros. Cristianismo não é só dizer não para os outros. Cristianismo é aprender a dizer não para mim mesmo. Ser tolerante com os outros, mas duro comigo. Cristianismo é ser tolerante com os outros e duro comigo mesmo. Jesus não nos deixou impotentes e sozinhos nessa luta com o nosso eu. O Espírito Santo tem a responsabilidade. Vejam, o Espírito Santo tem a responsabilidade de nos dar a vitória. Essa é uma responsabilidade do Espírito Santo, de me dar vitória sobre vícios. Vitória sobre tendências herdadas geneticamente. Porque o meu pai eu herdei. Não importa se herdou. O Espírito Santo tem a responsabilidade. Não é só função. E não é só responsabilidade e função. Ele tem o poder de me dar a vitória sobre tendências herdadas geneticamente. Tendências cultivadas para o mal. Vícios. Maus hábitos. Queridos, o Espírito Santo não falha. Ele pode e Ele quer nos dar a força de vontade de Jesus. Porque Jesus tinha uma força de vontade indomável. Uma força de vontade firme. A vitória de Jesus, o Espírito Santo quer dar para mim e para você. O Espírito Santo implanta na minha mente, na sua mente, a mente de Jesus e nos dá a estratégia de Jesus para vencer. A cruz escondida. Qual era a estratégia de Jesus para a vitória? A cruz escondida. Fala-se muito sobre a cruz de Cristo. Livros já foram escritos sobre a cruz de Cristo. Tem um livro maravilhoso com esse título, A Cruz de Cristo. Eu tenho sermões, título do sermão, A Cruz de Cristo. Mas hoje o sermão não é a cruz de Cristo. Hoje é a cruz escondida. É uma cruz que Cristo tinha escondida. Antes dele chegar no Calvário, ele já conhecia muito bem o que era essa cruz, onde o eu precisa ser crucificado. Quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele está falando de uma cruz que ele conhecia muito bem. Uma cruz que ele carregou a vida toda com ele. Crucificando o eu, pregando o eu, pregando o eu. Por isso ele pôde, no Getsemane, falar: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero. Olha a crucifixão do eu. Olha a cruz escondida antes do Calvário. Não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade própria de Jesus era não beber o cálice da morte, mas ele crucificou sua vontade própria. Queridos, a cruz escondida, pouco se fala sobre ela. Por que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me? É porque o cristão tem uma cruz. E não é a sogra. Queridos, o cristão tem uma cruz. Porque esta é uma obra pessoal, individual. Cada um de nós terá que crucificar o seu eu.
E é você que tem que crucificar o seu eu. A morte do eu tem que ser diária. Satanás engana as pessoas dizendo assim: Jesus morreu por você. Verdade plena, Jesus morreu por você. Você não precisa morrer. Mentira. Quando Satanás diz que Jesus morreu por você, lembre-se que esta é uma verdade parcial. Só metade da história. Jesus realmente morreu na cruz, a minha morte, a morte eterna. Aquela segunda morte, no lago de fogo e enxofre, eu não preciso morrer, porque Jesus morreu no meu lugar. Mas o que Satanás não quer que você descubra, e ele guarda isso a 7 chaves, porque ele não quer que você descubra que a morte que Jesus não morreu no seu lugar é a morte do eu, diária. E a crucifixão do eu diariamente. Isso Satanás não quer que você descubra. Ele quer que você continue pensando que Jesus morreu por você, só isso. E você não precisa morrer. Ele não quer que o cristão descubra que cada cristão, cada filho e filha de Deus também tem o quê? Uma cruz, chamada cruz escondida, para crucificar não os outros. A gente crucifica todo mundo. Eu já ouvi pessoas dizendo, clamar, parem por favor, vocês estão me crucificando. Todo mundo crucifica todo mundo. Mas a gente tem que crucificar somente o eu. Seja tolerante com os outros, mas crucifique o seu eu. Esta morte diária, que durante 33 anos Jesus praticou, ele praticou esta morte diária. Por isso ele pôde dizer, no jardim do Getsemane: a tua vontade, ó Pai, seja feita, não a minha. Vocês acham que Jesus teria coragem de falar isso no Getsemane, se ele não tivesse praticado isso? Quando a prova é difícil, meu querido irmão, você não deixa para a última hora. Você começa a praticar muito tempo antes. E Jesus veio praticando a vida toda, para que na hora H, ele pudesse falar: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Louvado seja Deus por esta renúncia, por esta autorrenúncia de Jesus, negando-se a si mesmo, mas como tu queres. A salvação veio. A cruz do Calvário foi levantada no Calvário, sim, porque Cristo aprendeu a praticar a crucifixão do seu eu na cruz diária. Jesus praticou: não quero, não como eu quero, mas como tu queres. Existe uma cruz que Jesus deixou para você, meu irmão. Segue-me. Isto exige movimento, decisão. Cada dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 2, verso 20. Não existe cristão vitorioso se não praticou este segredo, esta estratégia da cruz escondida. Por isso Paulo, em Gálatas 2:20, vejam o que Paulo fala, Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Mas Paulo estava vivo. Como pode uma pessoa viva estar crucificada? Queridos, é a cruz escondida.
e vivo. Como pode uma pessoa crucificada viver? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Como é que alguém pode viver na carne e viver na fé? Sim, você tem uma vida no seu corpo carnal, mas você vive pela fé em Jesus, no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo descobriu a estratégia da vitória de Jesus. E o Espírito Santo está revelando para você a estratégia da vitória de Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, que é um livro que eu recomendo que você não leia, mas medite nele, estude, porque o Desejado de Todas as Nações não é para ser lido, é para ser meditado, estudado, sublinhado, várias vezes. Quantas vezes? Dezenas de vezes. Quando você terminar, você começa de novo. No livro Desejado de Todas as Nações, página 403 a 404, diz assim: Jesus explicou então aos discípulos que a sua própria vida de abnegação, o que é abnegação? Renúncia, entrega, era um exemplo do que a deles deveria ser. O que significa cristianismo, meu querido irmão? O que significa cristianismo? Abnegação, renúncia. Chamando para ao pé de si os discípulos e o povo que o estivera rodeando, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz estava associada ao poder de Roma. Era um instrumento da mais cruel e humilhante forma de morte. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. Cada criminoso carregava a sua própria cruz até o lugar da execução. Esse era o costume romano. Muitas vezes, quando os soldados iam colocar a cruz nos ombros dos criminosos, eles resistiam com desesperada violência, porque tentavam impedir que aquela cruz fosse colocada sobre os ombros deles, até que fossem subjugados e o instrumento de tortura sobre eles era posto. Isso está escrito lá no livro Desejado, Todas as Nações. Estou lendo. Mas Jesus pedia aos seus seguidores que voluntariamente tomassem o quê? A cruz. Vejam a diferença. Quem vai querer uma cruz voluntariamente? Você pode dizer: eu não. Pois bem, ser cristão é tomar voluntariamente uma cruz. Para quê? Para crucificar o nosso eu. Para os discípulos, as palavras de Jesus, conquanto imperfeitamente compreendidas imperfeitamente, indicavam que deviam submeter-se à mais acerba humilhação, submeter mesmo à morte por amor de Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderiam haver expresso as palavras do Salvador. Quando nós percebemos que esta entrega, esta renúncia de si mesmo é até a morte, por isso nós vemos mártires na história do cristianismo, milhões e milhões de mártires, é até a morte. Ela então assume um significado muito profundo, especialmente quando relacionado com a palavra diariamente. Paulo dizia: cada dia eu morro. 1 Coríntios 15, 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 31. Paulo dizia: cada dia morro. Cada dia morro. Eu li uma vez um pensamento de, creio que é Padre Bernardes. Ele dizia assim: aquele que morre cada dia, indícios dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. Aquele que morre diariamente, indícios dá de que morrendo diariamente viverá eternamente. Rimou.
O segredo revelado por Jesus não é o de melhorar o eu. Você tem que melhorar. Não é isso que o pai fala para filho, não é isso que marido ou esposa falam um para o outro. Você tem que melhorar. Não. Ninguém tem que melhorar, não. Uau, como? Precisa melhorar? Não. Para ir para o céu, ninguém precisa melhorar. Tem que morrer. O eu não tem que ser melhorado, irmão. O eu não tem que ser reformado. O eu tem que ser morto. E não é só ser morto, crucificado na cruz. Quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias eu tenho que aprender a dizer não para as minhas vontades não santificadas, e sim para Jesus. Todos os dias. Não vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Segue-me, disse Jesus. Renuncie a si mesmo. Sacrifique a tua vontade, teus sonhos. Mas este é o meu sonho. Eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer aquilo, e agora entra no meu caminho o problema do sábado, entra no meu caminho o problema do dízimo, entra no meu problema, queridos, pedras vão entrando no nosso caminho, parece que para atrapalharem o nosso sonho. Não. Nenhum problema aparece na sua vida, seja doença, seja qualquer desgraça que vem na sua vida, é para atrapalhar, não. É para ensinar a você e a mim a dizer a tua vontade, ó Pai, seja feita. Sim, pastor, mas quem morreu foi meu filho, como é que eu posso dizer a tua vontade? Sim, nós precisamos falar, a tua vontade seja feita, ó Pai, mesmo quando a morte é do nosso único filho. Deus não erra. Deus é sábio demais para errar. E Deus dirige a sua vida. Se você crê que assim é, Ele dirige a sua vida. Mas o cristianismo está cheio de cristãos chamados de 7-Eleven. O cristão 7-Eleven é bem conhecido. É aquele que vem à igreja só no 7º dia e às 11 da manhã. Isto sim é fazer a vontade própria. Por quê? Sábado é dia de dormir mais, acordar mais tarde. Eu quero dormir mais, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Isso não é ser cristão. O ímpio escolhe o seu jeito de ser. O ímpio escolhe o que comer e o que beber. O não cristão, o não convertido, pode até escolher os cultos que ele vai assistir. A igreja tem tais e tais cultos. Eu vou assistir a este aqui, os outros não. Você pode até escolher não assistir à escola sabatina, não estudar a lição da escola sabatina. Você pode até reclamar, não gosto do barulho, não gosto de escola, não gosto de lição, então não vou estudar. Isso não é ser cristão. Porque afinal a igreja de Deus tem dias e tem horas para os cultos. E os filhos de Deus dizem, qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu vá agora, nesse momento? O que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Onde está a vontade própria? Crucificada. Deus tem um encontro com você, meu querido irmão, na escola sabatina. Deus tem um encontro com você no culto de quarta-feira. Por que o culto de quarta-feira é tão pouco frequentado? Porque a maioria dos cristãos escolhe não estar no culto de quarta-feira. É uma questão de escolha. Por que tem que ir na quarta-feira? Não tem que ir. Se você não tem fome e sede de justiça, para que ir lá?
mas também não vai para o céu. Porque só vai para o céu quem tem fome e sede de justiça. Lembrem-se, irmãos, que quem vai para o céu é quem tem fome e sede de justiça e que aprenderam a sacrificar o eu. E não ficam escolhendo o que fazer, o que não fazer. Eles perguntam para Deus: o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu coma isso? É esse o prato que o Senhor quer que eu coma? É essa bebida que o Senhor quer que eu beba? É essa roupa que o Senhor quer que eu vista? É assim que o Senhor quer que eu trate o meu inimigo, aquele que falou mal de mim, que me traiu? É assim que o Senhor quer? E você vai descobrir que Jesus nos deixou o exemplo de como tratar as pessoas, até os inimigos, e colocar a vontade de Deus soberana na nossa vida. Queridos, não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. O nosso coração tem uma cruz e tem um trono. Todos os corações. Todos os 7 bilhões de habitantes neste planeta, em todo o coração tem uma cruz e tem um trono. Quem vai estar no trono e quem vai estar na cruz, é você quem decide. Deus não decide isso por você. Você tem que tomar a decisão. Se você faz o que bem entende, se você se acha o dono do seu nariz, então o eu está no trono e Jesus está na cruz. Se você praticar a fórmula de Jesus, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade seja feita, então o eu está na cruz e Jesus está no trono. Não é assim que tem que ser? Não é assim que tem que ser? Não é o nosso eu que tem que estar na cruz, para que Jesus esteja no trono? Será que Jesus levaria para o céu uma pessoa egoísta que sempre coloca o eu no trono e que volta a crucificá-lo todos os dias? Porque cada vez que eu coloco o meu eu no trono e coloco Jesus na cruz, eu estou crucificando Jesus de novo. Isso magoa Jesus. Só existe um jeito de refletir a imagem de Jesus. E obviamente não é pela tentativa ou esforço humano. Não é dando uma melhorada no eu. É pela morte diária do eu. Era da vontade de Jesus morrer? Não. Prova disso. Qual é a prova? 3 vezes ele pediu para não morrer. 3 vezes. Se possível, passe de mim este cálice. Que cálice? Do sofrimento da morte. Não era vontade, mas ele morreu. Por quê? Porque ele aprendeu a colocar a vontade de Deus no trono. E colocou o eu dele na cruz escondida, que ele sempre carregou com ele. Não seja feita a minha vontade. Não existiria salvação hoje, para mim, para você, se Jesus não tivesse aprendido a crucificar o eu, fazendo a vontade do Pai. Eu gosto muito do que está em João capítulo 14, verso 10. Vejam a prática da vida de Jesus. João capítulo 14, verso 10. João capítulo 14 e o verso 10. Jesus falou assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A dependência humana de Jesus, do Pai, era tão grande que ele dizia: as obras que eu faço, não sou eu que estou fazendo, é o Pai que está fazendo em mim. Porque nesta manhã ele me pediu para fazer isso. Todas as manhãs, Deus o Pai revelava e desvendava diante de Jesus a agenda do dia. Aonde ir? Que cidade visitar?
E quem ele iria encontrar no caminho? O pai desvendava diante do filho a agenda do dia. E ele decidia cumprir com a vontade do pai. Jesus não tinha agenda própria, irmãos. A agenda dele era a agenda do pai. O pai mandava e ele obedecia. Ele veio para nos dar o exemplo. Jesus é Deus e sempre foi Deus, mas ele escolheu viver como não escolheu viver como Deus na terra, escolheu viver como homem na terra. Escolheu viver na dependência do Pai. Ele veio para ser o nosso exemplo, para andarmos como Ele andou. Afinal, está escrito lá em 1 João 2,6, aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. O poder do Espírito Santo que estava disponível a Jesus, também está disponível a você e a mim, para sermos vitoriosos como Ele foi vitorioso. Nós podemos dizer, como Jesus falou, nós podemos falar, as palavras que falo, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que está falando. Será que você pode falar isso? Se você busca a direção de Deus, você terá certeza de que Ele estará falando através de você. Isso não foi um privilégio só de Jesus, isso é um privilégio dos filhos de Deus. É o privilégio do Filho unigênito e é um privilégio dos filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Deus o Pai faz a obra em você. Deus o Pai é misericordioso em você. Deus o Pai trata bem as pessoas em você. Deus o Pai usa você, age em você através do Espírito Santo. Grava em sua mente o caráter de Jesus. E nós nos tornamos uma extensão de Jesus na terra. No comer, no beber, trabalhar, vestir, tratar as pessoas, nós somos uma extensão de Jesus na terra, porque seguimos Jesus. Segue-me. Jesus vai na frente, e nós o imitamos em tudo. Vamos colocando os nossos pés nas pegadas de Jesus, no rasto de Jesus. E agora, queridos, eu quero que vocês leiam comigo João capítulo 6, 38. Veja que tamanho de letra eu coloquei. Vocês podem ler daí. Olha o tamanho da letra. Porque se eu esquecesse tudo, eu não podia esquecer isso aqui. João 6, 38. Porque Jesus está falando, eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora eu pergunto, meu irmão, por que você nasceu? Jesus disse, eu desci do céu e nasci da bendita Virgem Maria, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu pergunto, para que você nasceu nessa terra? Para ser médico? Para ser engenheiro? Para ser isso? Para ser aquilo? Para ser pastor? Para ser o quê? Não. Você nasceu com um propósito na vida. Deus já tinha na mente dele um propósito para você. Vida com propósito. Vida com propósito. Para que eu nasci nesta terra? Para fazer a vontade daquele que me deu a vida. Para glorificar o meu Pai. Esta é uma vida com propósito. Queridos, considerando que este princípio de autonegação, de negar-se a si mesmo, é revelado na Bíblia como sendo a estratégia da vitória de Jesus, e para os filhos de Deus, Satanás não quer a nossa vitória, e por isso ele esconde. E ultimamente, na última década, o que Satanás fez? Sugeriu muitos sermões e inspirou muitos autores a escreverem livros de autoajuda. Porque livros de autoajuda e sermões de autoajuda
São sermões que não exigem autossacrifício. São sermões que não têm cruz. Não tem a cruz escondida. São sermões que enfatizam autoestima, autoconfiança, autossatisfação, autoconhecimento, autossuficiência, autovalorização, autoapreciação, autoamor, amor próprio, amantes de si mesmos. Eu não sei quantos sermões e seminários eu já assisti, dizendo: ame-se. Interessante. Foi assim que o pregador Joel Osteen conseguiu formar uma igreja de 35 mil membros nesse país, lá no Texas. Fazendo que tipo de sermão? Ame-se. Better yourself. Melhore-se. Valorize-se. Mas o que é que está na Bíblia de Jesus? Jesus enfatiza autonegação, autorrenúncia. Esta é a cruz escondida. A Bíblia apresenta uma lista dos pecados dos últimos dias, irmãos, e coloca na lista, número 1, coloca o maior de todos os pecados dos últimos dias. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 2. Veja qual é o maior de todos os pecados na lista dada por Deus. Pecados dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Por quê? Por que os tempos trabalhosos e difíceis? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Pecado número 1, amor próprio. A humanidade não está carente de amor próprio, irmãos. A humanidade está carente de amor a Deus. Amor a Jesus que morreu por nós. E amor ao próximo. O mundo está precisando de pessoas que pratiquem renúncia. Neguem-se a si mesmos. Jesus disse: segue-me. Minha fórmula, Jesus disse, é: não a minha vontade, mas assim a tua vontade. Não o amor a mim mesmo, mas o amor ao meu Pai, ao meu próximo. Meus queridos, Jesus passou por Pedro e disse: segue-me. Jesus passou por Levi Mateus e disse: segue-me. Jesus está passando por esta igreja, por esses corredores, nesta hora, e está dizendo: segue-me. O que é que você vai deixar para seguir a Jesus? O que é que você vai crucificar na cruz? Começando agora. Eu não estou dizendo que você comece isso amanhã, porque eu não sei quantos estaremos vivos amanhã. Quantos querem já hoje, neste instante, crucificar na cruz escondida o eu? O eu na questão, vários fatores, vários aspectos da nossa vida. Cada um tem um pecado que precisa ser crucificado. Tem uma vontade não santificada que precisa ser crucificada. E agora é o momento. Eu quero orar por aqueles que querem responder o chamado de Jesus: segue-me, e segui-lo, deixando tudo, crucificando o eu. Eu quero orar por você neste momento. Eu vou me ajoelhar, e se você quiser, você se ajoelha comigo. Você se ajoelha comigo. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Obrigado porque pudemos contemplar Deus na face de Jesus. Porque
Porque Jesus é Deus. E Jesus é homem. Dá-nos o exemplo de homem, vivendo na dependência do Pai. Obrigado, Pai. Porque só temos este exemplo a seguir. Obrigado também, querido Jesus, porque o Senhor nos revelou o segredo da tua vitória. A crucifixão doeu diariamente. Ajoelhados na tua presença, Pai, estamos tomando uma decisão de usar esta cruz escondida, não para crucificar Jesus de novo, mas para crucificar o nosso eu, nossos pecados, nossos vícios, nossas tendências herdadas ou cultivadas, e colocarmos Jesus no trono da nossa vida, porque Ele é o Senhor soberano da nossa vida, e Ele tem direito a isso, porque Ele morreu por nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo, faz-nos vitoriosos em Jesus Cristo, diariamente, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor.